Mais uma semana, mais uma Fugimas Feiras e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E bora comentar sobre esse capítulo que, olha, foi bem pesado, mas tá desenvolvendo cada vez mais o Denji. O nome do capítulo é Dias Comuns, e depois de darmos mais atenção à Asa, o protagonismo volta ao Denji. E o capítulo, assim como o próprio nome diz, ele já começa mostrando o Denji em mais um dia comum de sua escola. E isso me pegou um pouco porque eu falei, né, que no último capítulo que provavelmente o Denji iria reagir de uma forma explosiva, ele ia tentar fazer alguma coisa que não poderia fazer e na realidade não, ele realmente tá aceitando todas essas porradas que tá acontecendo com ele. E aqui logo de início a gente vê essa feição cansada e de tédio que o Denji está faz um bom tempo. E logo aqui no início do capítulo acontece uma coisa que eu achei muito interessante. Algo que aconteceu de forma semelhante também no início da parte 2, onde temos aquela discussão entre o Denji e a Asa defendendo o quanto o Chainsaw Man é uma pessoa ruim, e o Denji defendendo como ele é uma pessoa boa. E aqui agora aconteceu algo bastante semelhante. Um aluno, ele chega a barrar o Denji e julgar o fato de ele estar usando uma camiseta do Chainsaw Man. E esse julgamento acontece pois, de acordo com esse aluno, várias pessoas bem informadas já sabem que, na realidade, todos os feitos do Chainsaw Man talvez tenham sido feitos pela Asa. E ele chega a questionar o Denji se ele continuaria dando créditos a uma pessoa que rouba os feitos de outra. Só que antes mesmo de a gente ter alguma resposta do Denji, aparece outro aluno com a intenção de defender a qualquer custo o Chainsaw Man. E ele já chega com a intenção de brigar, ele chega gritando, perguntando o que os dois estão falando mal do Chainsaw Man. E Denji vendo tudo aquilo, ele chega a tentar contestar o porquê que eles estão agindo daquele jeito. Só que rapidamente ele leva um soco em nome de Chainsaw Man por aquele novo aluno que chegou. E de acordo com ele, aquilo era a sua punição. Bom, e por que eu acho interessante esse pequeno trecho? E como eu disse, isso se dá por conta de dois motivos. O primeiro, e o mais evidente, é o fato de que isso mostra como aquela sociedade está recebendo todas aquelas informações. A gente sabe como tem uma parcela da população que é fanática pelo Chainsaw Man e ao ponto de criar um culto a ele. E obviamente, depois de vir novas notícias dizendo que na realidade aqueles feitos podem ter sido feitos pela Asa, essas pessoas entraram em conflito. Afinal de contas, é o herói delas. Porém, o que eu realmente acho interessante é ver como o Fujimoto usa esse pequeno conflito para olhar para o seu próprio público. Toda essa pequena discussão é uma simples e direta metáfora para a própria fanbase de Chainsaw Man. E isso que é interessante, porque o Fujimoto sabe muito bem de como a comunidade é formada. E isso é muito interessante, a gente vê essa quebra da quarta parede e vendo essa crítica ao próprio público que está consumindo aquela obra. É claro que isso vai naquela parte, daquela parcela pequena de uma comunidade que é tóxica pra caramba, mas enfim, isso é muito massa. Logo após isso, a gente percebe que o Denji foi parar na diretoria, e o diretor chega a comentar que ele poderia facilmente suspender ele. Ele traz à tona que, de acordo com as estatísticas, as crianças que não possuem criação dos pais podem se tornar marginais de uma forma muito rápida e fácil. Logo, caso Denji entre em outra briga, ele seria suspenso. E durante toda essa pequena conversa, a gente percebe que o Denji mantém aquela feição de desânimo, de tédio que a gente vem falando faz, sei lá, 3 capítulos. E ao sair da sala, ele percebe que o Yoshida estava ali ouvindo. O mesmo chega a questionar o Denji, perguntando se o outro aluno chegou aí ao hospital. E o Denji revela que ele só perdeu um dente. O que me faz pensar que realmente, provavelmente o Denji nem revidou, ele só foi parar na diretoria mesmo pela pessoa ter começado aquilo tudo. Mas a gente percebe que o Yoshida não dá muita moral pra isso que o Denji disse, e ele continua dizendo que é normal brigar na escola, e também é normal as pessoas matarem aula, insinuando assim para que os dois matassem aquela próxima aula. E a gente vê exatamente isso. O próximo quadro a gente percebe que os dois estão no cinema. E é interessante ver, né, o quão caótico tá tudo aquilo ali, porque a gente percebe que tem um demônio morto bem embaixo da telona. E eu acho que todo mundo que acompanha a Chainsaw Man sabe que quando a gente tem uma cena no cinema, lá vem pedrada. O Yoshida mais uma vez inicia a conversa perguntando pro Denji que é interessante, né, a sensação de matar uma aula para assistir um filme. Mas o Denji nem faz questão de responder a pergunta dele e ele simplesmente diz pra fazer silêncio, pois eles estão no meio de um filme. Entretanto, o Yoshida não vai parar de falar.
E ele começa a nos contextualizar o que aconteceu ali com aquele demônio. Ele comenta que todas as pessoas que estavam ali já evacuaram e que aos 32 minutos atrás havia aparecido um demônio, mas ele foi detido em apenas 2 minutos. E ainda ressalta que agora o que falta é apenas recolher aquele corpo. O problema foi resolvido sem o Chainsaw Man. Você não é o herói desse filme e o mundo não vai acabar se você não estiver por perto. Essas palavras do Yoshida são fortes para um caralho. Todas as suas falas, todas as suas atitudes nesse único capítulo mostram o quanto esse personagem quer arrastar o Denji a novamente ser aquela pessoa sem expectativa e sem sequer objetivo. Dizer praticamente que ele não é mais necessário e constantemente negar uma vida que o próprio Denji quer ter só mostra realmente o quanto esse personagem quer manipulá-lo, quer controlá-lo. E é bem triste tudo isso, porque a gente realmente percebe que o Denji está cada vez mais próximo de se tornar aquele mesmo Denji que a gente viu lá no início, naquela cabana. E o pior de tudo isso é que, com as suas ameaças, com suas atitudes, o Yoshida começou até mesmo fazer com que o Denji entendesse que realmente o mais certo é ele não ser mais ele mesmo. A conversa continua e o Yoshida revela que uma garota chegou até antes de removerem aquele corpo. E quando ele disse isso, eu até pensei que poderia ser a Asa, mas não. Ele revela que tem uma garota na classe dele que gosta do Denji e que ele armou aquilo tudo para fazer um encontro para os dois. E é interessante que mesmo vendo isso, a gente percebe que o Denji continua com o mesmo desânimo de sempre. E ele faz a pergunta que deixa isso tudo com ainda mais camadas. O Denji questiona se aquilo ali significa ter uma vida comum. E após a gente ver a confirmação do Yoshida, a gente tem esse quadro lindo que a gente só mostra o Denji sozinho no cinema. Pois é exatamente assim que esse personagem se encontra. É muito forte toda essa sequência, pois a gente percebe o quanto aquele desejo maior do Denji lá na primeira parte volta a assombrar ele. Como a gente já discutiu anteriormente, o Denji sempre foi privado de tudo, e mesmo quando ele começou a ganhar novas coisas, ele estava sendo mantido sob controle de alguém. Ou seja, a gente sabe o quanto ele foi barrado de ser livre e até mesmo barrado de ser ele mesmo. Entretanto, na parte 2, no início, a gente entende que ele começou a viver a sua própria vida de fato. Começou a ter seus objetivos, suas ambições, e ele começou a entender que o normal não fazia mais sentido para ele. Depois de tanto suor, depois de tanto sangue, ele conseguiu ter sim um pouco de normalidade, mesmo no meio daquele caos. E ele entendeu que há vazio nisso. E agora, quando ele é forçado a ter uma vida realmente comum, ele percebe mais do que nunca o quanto isso é vazio para ele. O quanto jogar fora suas ambições, seus desejos e sua própria personalidade acabam matando. E é por isso que a gente volta a ver aquele Denji lá do início, lá da cabana, sozinho e perdido. E isso é realmente muito melancólico. Esse personagem está cada vez mais se afundando e, sinceramente, isso fica pior no final desse capítulo. Ao Denji reparar que aquela garota sentou ao seu lado, ele começa a desabafar que ele não está no melhor momento e que ele não vai conseguir mostrar quem ele realmente é. E eu acho muito interessante quando o Denji coloca em palavras o que ele está sentindo. Eu só não sei o que fazer. Agora que não posso mais fazer as mesmas coisas de antes. Ah, fala sério. O que é que eu tô falando? No momento, eu gostaria de ficar sozinho. Eu acho muito forte tudo isso que ele acaba dizendo. Acaba confirmando, né, tudo isso que a gente vem discutindo. Mas antes da gente ter sequer uma resposta comum, a gente é surpreendido. A gente percebe que aquela garota simplesmente começou a apalpar as partes íntimas do Denji. E é forte porque a gente percebe o quanto o Denji fica assustado com as suas reações. E mais importante do que assustado, incomodado. Claramente aquilo ali não é confortável pra ele. E ao observar o rosto daquela mulher, ele percebe que ela simplesmente está gostando daquilo. E também a gente percebe que é uma nova personagem, a gente nunca viu ela. E dessa forma chocante, com o Denji desesperado, o capítulo acaba. E mesmo ele esbanjando uma reação engraçada, pois ele realmente está desesperado e tem umas caretas engraçadas, a realidade é que aquela situação é desconfortável e triste para caralho. E tipo assim, claro que a gente pode achar engraçado, zoar a cena,
porque realmente ela é chocante, ela acontece do nada e o Denji tá engraçado na cena. Mas eu acho que a gente desassociar o que realmente está acontecendo aqui é perigoso. Sinceramente, quando eu vi isso, eu fiquei só triste e em choque, pois isso me lembrou diretamente Boa Noite Pum Pum. E pra quem leu sabe que tem um trecho que do nada, repentinamente, acontece um abuso sexual com o protagonista. Isso é bem no início do mangá, então por isso que eu acho que não vai atrapalhar em nada a experiência de vocês. E quando eu vi isso aqui acontecendo com o Denji, eu só consegui associar com isso. E chega a ser bizarro e deprimente o quanto esse personagem experimentou situações não consensuais. É bizarro porque literalmente nenhum tipo de carinho e afeto chegou ao Denji de uma forma saudável e normal. Sempre foi algo para controlá-lo, dominá-lo, usá-lo e novamente, principalmente sem consentimento. E é só triste ver essa situação acontecendo, pois literalmente a gente pode estar perto de ver um estupro acontecendo, já que um abuso sexual já está acontecendo. Eu imagino que a Asa vai aparecer no próximo capítulo para rolar até mesmo esse trope de histórias de romance, a qual sempre acontece o mal entendido. E eu acho que essa situação ela pode até ser suavizada. Tipo assim, eu acho que talvez não aconteça o pior. Mas, se a gente levar em consideração que já está acontecendo o pior, isso aqui é triste pra caralho. Ele simplesmente afirmou que ele não tá com clima pra nada. E ele tá sendo abusado, e é isso. E cacete, isso mostra o quanto esse personagem tá numa espiral de merda mesmo. A perca de sua vida, o vazio de viver algo que ele não quer viver, a perca de até mesmo de seus feitos e agora até mesmo um abuso. Sinceramente, o Denji só tá cada vez mais quebrando e eu não sei mais o que pode acontecer com esse personagem. Eu acho que o nível de raiva pode crescer bastante aqui. E outra coisa que eu também fico pensando, a gente percebe o quanto o Yoshida tá querendo controlar tudo. Será mesmo que essa ação dessa garota não era algo planejado por ele também? Afinal de contas, quem diabos é essa garota? E outra coisa, se realmente aparecer a Asa ali, a gente não pode esquecer dessa conexão Yoshida e Fame. Então aqui a gente pode estar vendo realmente um plano deles acontecendo. O que fica ainda mais triste essa situação. Puta que pariu. Enfim, eu realmente adorei esse capítulo. Só que eu não esperava tudo isso. Eu fiquei realmente chocado. E principalmente, eu fiquei triste com tudo isso. Toda a temática que teve esse capítulo foi muito pesada. E fechar ainda com essa abordagem é muito triste, velho. Eu sinceramente espero muito que o Denji consiga voltar a viver sua própria vida e de uma forma mais saudável, porque olha, eu não sei o que ele vai precisar fazer para voltar a isso. Mas obviamente eu gostei de tudo isso, pois realmente mostra o quanto o Denji está sendo construído, né? O quanto ele está sendo mais desenvolvido ainda. E vocês sabem que eu sou muito fã dessa escrita do Fujimoto. Mas é isso, vamos ver o que vai acontecer no próximo. Eu realmente imagino que a Asa vai aparecer. E eu acho que possa ter sim um teor de comédia ali para talvez amenizar essa situação. Mas sinceramente tá tudo muito pesado. E eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Eu pensei que ele ia ser ainda mais longo na realidade, mas aí eu fui me percebendo que o capítulo não foi tão longo e deu pra gente falar sobre tudo que eu queria dizer aqui. Quero agradecer muito o feedback que eu venho recebendo dos últimos vídeos, está surreal mesmo, de verdade. E como eu havia comentado semana passada, tem mais 2 conteúdos que eu tô pra gravar, tá? Tô pra finalizar e logo logo vou postar pra vocês. Pra ser um conteúdo além de Chainsaw aqui, né? E é isso, muito obrigado e até a próxima.